16. Vamos seguir agora ao vivo lá para Brasília, gente, neste sábado, porque nesta semana o Senado começou a discutir uma proposta de emenda à Constituição relacionada às praias. A chamada PEC das praias passou a ser considerada como um mecanismo para privatizar áreas à beira-mar, que pertencem hoje à União. E a Marília Sena tem todas as informações para a gente sobre esse assunto, sobre essa discussão. Bom dia, Marília. Oi, Lívia, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a proposta foi discutida em audiência pública durante a semana lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e tem gerado bastante polêmica. Isso porque esse texto, que já passou lá na Câmara dos Deputados e agora precisa ser analisado pelo Senado Federal, revoga um trecho da Constituição que transfere terrenos da Marinhas a ocupantes particulares. E aí, especialistas e a opinião pública entendeu que abre brecha, sim, para a privatização. Os defensores dessa medida defendem que não, que isso só facilita o registro fundiário. Gerou uma discussão bem ampla entre a sociedade, tanto dentro do Congresso Nacional como nas ruas, e agora é necessário que o relator da proposta no Senado Federal tente pautar ela na Comissão de Constituição e Justiça para que ela possa começar a valer. Por exemplo, ela ainda não foi votada, ela precisa ser votada na CCJ. O senador Flávio Bolsonaro conversou ontem com o nosso colega Bruno Pinheiro e disse que vai tentar conversar com o senador Davi Alcolumbre essa semana, que é presidente da CCJ, para pautar essa comissão. Ele lembrou também que essa proposta já passou na Câmara, ele não entendeu, ele ainda não entende a polêmica porque na Câmara teve bastante voto e aí agora ela está sendo analisada pelo Senado Federal e gerou toda essa repercussão. Então ela precisa ainda passar por essa tramitação para começar a valer, mas já levantou bastante a opinião pública, ambientalista, especialistas, e os defensores dela estão aí no embate, inclusive nas redes sociais. Nos últimos dias gerou uma briga entre duas celebridades, que é a Luana Piovani e Neymar. A briga deles é sobre isso, ela contra o texto e o Neymar a favor. Então a gente espera aí essa semana o andamento dessa proposta de emenda à Constituição. Se o senador Flávio Bolsonaro conseguir pautar ela na CCJ do Senado Federal, ela vai para o plenário do Senado. Lívia. Obrigada, Marília Sena. Bom trabalho para você. Agora, Felipe Monteiro, de fato, é preciso que haja mais informações a respeito dessa PEC, porque a própria Marília citou para a gente que uma discussão no Congresso Nacional foi parar no meio de uma discussão envolvendo dois famosos, e aí um time A contra o time B, mas pouco se sabe, de fato, o que é fato e o que é mito nessa PEC, né? Esse é o maior problema que eu vejo nessa discussão em relação a essa PEC da privatização das áreas beira-mar e em discussão política em geral. As pessoas não conseguem sentar à mesa e realmente discutir de forma séria questões políticas. Com certeza tem pontos bons nessa PEC e tem pontos que merecem uma discussão mais aprofundada, não é? E o que eu vejo realmente em relação a esse assunto da privatização das praias é exatamente muita desinformação. Mais uma vez, o que nós vemos nesse processo decisório é muita desinformação. Então, se a gente pode falar que teve uma coisa boa da discussão pública entre o Neymar e a Luana Piovani, é exatamente o fato de ter dado mais holofote à situação e ter trazido mais discussões e mais informações para o debate público, não é? Então, o que eu acho que nós temos que discutir de forma séria. Usar o termo privatização da praia por si só é um termo pejorativo, porque passa a ideia de que estão querendo privatizar a areia, né? Privatizar a praia. Não é isso que diz o projeto. O que o projeto diz é que terrenos da Marinha, que fazem parte a areia, né? Mas fazem parte também as áreas de 33 metros da faixa de areia até o ponto mais alto, que é Maré-Vai, que é onde estão os empreendimentos hoteleiros, os prédios, podem ser delegados à iniciativa privada. E essa PEC, o que essa PEC diz que o que pode ser delegado, na verdade, são as edificações já levantadas. Ou seja, as edificações já levantadas, por estarem
em domínio e propriedade da Marinha são do poder público, né? Apesar de ter a possibilidade de uso privado. Então essa PEC fala o seguinte: a União poderá regularizar essas áreas. Ou seja, dando um exemplo assim clássico, aquele hotel que já está construído na beira-mar vai pagar para a União um valor, aquele terreno ser dele. De fato e pragmaticamente, praticamente, o terreno já é dele. E mais um ponto, né, importante: as áreas, por exemplo, que não têm edificação continuam sendo da Marinha. Ou seja, há uma discussão interessante e razoável, mas ao mesmo tempo tem outras questões que os ambientalistas levantam que eu acho adequada também. Por exemplo, a Restinga, o Mangue, são terrenos da Marinha também. Esses terrenos são importantes para evitar o caos climático que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul também. Então não dá para você imaginar que dá para delegar para o privado esses terrenos para a construção, que irá afetar, de certa forma, o ambiente e, por consequência, irá prejudicar o clima. Então, os ambientalistas têm uma questão que tem que ser discutida e tem que ser levantada de forma clara. Aí tem um ponto que eu acho importante. Quando você vai para a praia do sul, do sudeste, você vê, de certa forma, a concretização dessas edificações, não é? A serviço, a proteção do meio ambiente, porque não dá para você falar que a edificação gera prejuízo ao meio ambiente. Às vezes ela ajuda na proteção, porque tem uma pessoa lá cuidando do meio ambiente. Você vê claramente no Sudeste e no Sul. Mas quando você vai para o Nordeste e para a região mais longínqua, né, você não vê essa mesma estrutura, não é? Então, tem um ponto que está sendo discutido que eu acho adequado também. Não dá para você delegar para os resorts construírem aqueles grandes empreendimentos, né, e impedir o acesso da praia aos banhistas, né? Porque existem vários lugares no Brasil, por exemplo, que apesar da praia, da areia, você poder chegar, para você chegar naquela faixa de areia, você tem que andar muito, porque o margeamento da areia está tomado por empreendimentos. Então é razoável que se discuta também o acesso à praia. Então há muitas discussões, muitas nuances que eu acho importante e interessante nesse projeto. O que a gente não pode fazer é nos impedir a capacidade de discutir para aprimorar algo que pode ser bom e é razoável.